Muito boa noite. Tem alguém aí? Boa noite, Carol. Já entrou? Já vou chamar. Boa noite. Manda um aviãozinho pro povo aí, gente. Ó, só lembrando que aqui, gente, ó, é tudo mãe atípica, não tem ninguém profissional, tá? Vocês têm que ter paciência com a gente, que às vezes até que não tá fazendo certo. Dá boa noite aqui pra mim. Oi, Ah, Carol, a Caroline vem com uma blusa verde para nos humilhar com este olho verde. Ô, gente, é a achei não paleta, dá, amiga. né? É a paleta que valoriza, gente. Pois é, Carol. Você viu que eu me esforcei, né, Carol? Ó, eu me Tá esforcei, eu lindíssima, penteei gente. você me arrumando, né? Porque tem que estar direitinho. Tá Boa noite. aí. Dá boa noite aí, meninas. Boa noite, Dani. Boa noite, meus amores. Que bom estarmos aqui. Verdade. Vamos Cadê o agitar essa povo? internet hoje. Ai, meu pai. Só o sangue. Olha só, gente, vai enviando para todo mundo, Vamos. para a gente poder. Você que está aqui, já deu boa noite. Pega aí o aviãozinho, manda para todo mundo. A gente vai ter um bate-papo agora gostoso, descontraído, leve, porque nesse mês de setembro a gente tem no dia 21, né? O dia da luta da pessoa com deficiência e a sua família. Isso envolve tantas coisas, né? Mas a gente não quer trazer a ótica, como eu falei mais cedo nos meus stories, a gente não está aqui para trazer a ótica de lei, de LBI, de nada disso. A gente tem muita gente competente, né, no Instagram e fora dele falando sobre isso. Mas a gente veio aqui para falar sobre a luta da mãe, né, da maternidade. E, ai, mas meu Deus, mais um grupo de mães falando sobre luta, né? Mas por que que, assim, esse desejo surgiu no meu coração e o Senhor testificou no coração das meninas? Porque nós somos três mães atípicas, somos três mães de autistas, mas cada uma de nós está vivendo uma fase dentro do autismo, né? E aí, quem estiver aqui com a gente vai começar a perceber que a gente tem lutas, são lutas que são semelhantes, mas que tem lutas que são muito diferentes. E daqui a pouquinho a Carol e a Dani vão falar, e vocês vão perceber que a luta da Dani, além de ser uma luta que tem mais tempo do que a nossa, né, ela passa por lutas que são completamente diferentes da minha e da Carol, tá? Então, manda aí você que tá aqui, manda um aviãozinho para uma mãe atípica que você conhece, para a tia da escola que precisa ouvir sobre inclusão, porque esse movimento que a gente está fazendo aqui, gente, é sobre inclusão, é sobre acessibilidade, que não tem como a gente falar sobre isso sem falar das dores, sem falar da realidade, tá? Então, eu vou começar, né? Para quem não me conhece, eu sou Marcela, eu sou uma mãe atípica porque a minha filha, Maria Luísa, uma pré-adolescente de 11 anos, é autista, nível 1 de suporte, que tem como comorbidades o TOD e o TEA. Então, hoje, eu estou nessa fase da minha luta na maternidade atípica. Então, Carol, agora você diz para mim qual é a sua fase na luta do seu autista ou dos seus autistas favoritos. Gente, dá pra virar um filme, né? Meu Deus do céu. Boa noite, meu povo querido.
tá aí acompanhando a gente. Meu povo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui dizem aí fora, cada mergulho é um flash, cada laudo é um flash. Eu vou dizer uma coisa para vocês, chega assim, é engraçado para não ser trágico, né? Mas vou te falar, mesmo assim a gente consegue, nesse emaranhado de muitos laudos, de muitas circunstâncias, a gente encontrar, de alguma forma, uma alegria, uma felicidade em alguma coisa, porque isso traz para a gente, proporciona, são como a gente diz, as pequenas vitórias. Então, gente, eu sou mãe de 3 bênçãos, sendo da seguinte forma, na seguinte configuração. Vamos lá. A primeira é deficiência auditiva, que é a Nicole, tem 16 anos. O Miguel, ele tem 13 anos no momento, porém, ele tem TEA. Ao longo da vida, a gente descobriu que o Miguelzinho estava perdendo a audição. Até que um dado momento ele ficou totalmente surdo, tá bom? Então ele acaba tendo como algumas comorbidades o déficit na fala, na aprendizagem, tá bom? E a Eva, que é a cereja deste bolo, né, do topo de 3 andares da minha vida, né? Que a Eva, ela foi diagnosticada há cerca de 1 ano e ao longo desse tempo a gente veio, né, buscando uma forma da gente entender um pouco desse laudo dela e ele vai oscilando, porque a gente está na fase do aprendizado. Então, a Eva, ela descobriu-se no nível 1 de suporte, porém, a gente também está avaliando um pouquinho do TPS, que é o transtorno do processamento sensorial. Às vezes, aparece uma comorbidade lá longe de um TOD, de um TDAH. Então, aí a gente, né, oscila porque está na fase do crescimento, do desenvolvimento. Assim como o Miguel também teve, a Eva também está. Só que são totalmente diferentes. Depois a gente fala mais um pouco. Muito bem. Então, nós já temos uma pré-adolescente, nós já temos um adolescente, porque o Miguel está com 13, não é isso? E nós temos a Eva, que é uma criança, não é verdade? E aí a gente vai falar com a Dani. Fala, Dani, seu autista favorito, conta pra gente. Olá, gente. Gente, é uma caminhada longa, hein? Vou falar, hein? Toda vez que eu vou falar em algum treinamento com as mães, eu falo, alguém tem filho com mais de 28 anos? Ninguém, gente. Aí eu. Pois é, Pedro tem 28 anos. O primeiro laudo do Pedro ainda foi na maternidade, né? Que foi a paralisia cerebral. Ele ainda ficou, quando nasceu, ainda ficou alguns dias no hospital, né? Então, através do exame transfontanela, né, viram que ele tinha uma lesão cerebral importante. Mas nós viemos para casa só com um laudo de paralisia cerebral. Né? Ao longo do tempo, né, a gente foi vendo que o comportamento do Pedro não era um comportamento só por causa da paralisia cerebral. E isso foi uma guerra, né, com profissionais, neurologistas, né, com terapeutas, porque a gente via que Pedro era diferente. Então, há pouco tempo, a gente teve o laudo de autismo, né? E a gente agora começa... Agora não, porque a gente já percebia, né? Mas quando a gente tem um laudo, tudo clareia e fica muito mais fácil da gente trabalhar. Porque nós não somos profissionais, mas somos pais. E nós conhecemos o nosso filho, né? Então, Pedro tem uma deficiência intelectual também importante, né? E uma rigidez cognitiva e comportamental que está aí dentro desses laudos aí, né? Então, estamos aí com 28 anos, né? E eu também tenho a Isabelle, né, com 23 anos, que também
aos 8 ou 9 anos também foi diagnosticada com TDAH, com dislexia, né? Fez tratamento de TEPAC, né? Então, mas ela veio aí superando as expectativas, né? E glória a Deus, ela está aí vencendo na vida. Então, estamos aí vivendo de acordo como Deus nos dá, com a flecha que Ele nos dá. E não tem flecha torta, não. É o vento que, Amém. ó, forte. Mas a flecha tem um rumo certo, que é o rumo que Deus tem para eles. Glória a Deus. Amém. Amém. Aí o que eu quero destacar aqui, já que a gente está falando, né, sobre essa questão da luta, que é, na verdade, sobre a conscientização. Nós três, se eu não estiver errada, se eu estiver, meninas, vocês me corrijam, nós três passamos por diagnósticos antes ou por um diagnóstico que tentou camuflar o diagnóstico que é o autismo. Então, por exemplo, a Maria Luísa, o primeiro diagnóstico que a Maria Luísa teve foi o diagnóstico de TDAH. E por muito tempo a gente ficou ali, foram 3 anos, com esse diagnóstico de TDAH, depois o diagnóstico do TOD, né? Mas como a Dani colocou, eu comecei a estudar e a perceber que muitas das coisas não se encaixavam dentro do TDAH e do TOD, né? E aí, a Carol passou pela questão do Miguel, né? De ser surdo, e a Dani. E aí, gente, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Por que é importante movimentos como o do dia 21 de setembro? E a Dani, há 28 anos. O Pedro foi diagnosticado com autismo, o quê, Dani? Menos de 1 ano. Estou errada? Menos de 1 ano. Ou seja, a Dani ficou 27 anos com o laudo do autismo do Pedro sendo negligenciado. Por quê? Porque era mascarado pela paralisia cerebral, né? Pela deficiência intelectual. E aí é que a gente percebe a importância da gente estar aqui falando nessa live. É aí que a gente percebe a importância de ter um dia como o dia 21 de setembro. Por quê, gente? Porque as mães, a família, elas precisam ser validadas. E ainda hoje, a gente tem muitas dificuldades. Imagina para Dani, há 28 anos atrás, onde o autismo era sinônimo de loucura, né? Então, por que a gente veio falar sobre isso aqui? Porque nós, né, tanto que o nome da live é isso, Mães Protagonistas. Nós escolhemos, porque nós entendemos que nós temos que ser protagonistas das nossas histórias. Então, se a gente acreditava, né, que tinha alguma coisa a mais ali, e a gente bateu nessa tecla, a gente conseguiu provar, como diz a minha amiga Carol, por A mais B, que tinha alguma coisa a mais, tinha alguma coisa além. E isso é muito perigoso. Muito, porque eu vou deixar a Carol e a Dani falar, mas no meu caso, Maria Luísa passou por 3 neurologistas antes do diagnóstico do TEA. E a última neurologista, que foi quando eu me mudei aqui para a região dos Lagos, foi a única neurologista que fez uma anamnese perguntando desde o começo o seguinte: a sua gestação foi planejada? Porque uma boa anamnese neurológica começa com essa pergunta. Porque isso faz total diferença. Se a sua gravidez foi planejada, não foi, como é que foi sua gestação, como foi o parto, pós-parto, tudo isso influencia. E nós fomos negligenciados por neurologistas. Até que nós encontramos uma que, quando ela colheu toda a história, ela virou para mim e falou aquilo que, no fundo, eu já sabia. Né? Ela falou, olha, a sua filha ela tem TDAH e TOD como comorbidade, mas o diagnóstico dela é o autismo. Né? Então, essa é a importância de você ter protagonismo dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do diagnóstico do seu filho.
É por isso que é tão importante a visibilidade do mês de setembro, no dia 21. Isso também faz parte da conscientização. Porque quanto mais a gente falar que médicos neurologistas não estão conseguindo, né, entender, principalmente um diagnóstico que está ou camuflado por outra condição, ou que é um nível 1 de suporte, está passando assim, né, e a gente vê que as crianças sofrem e a família também. Então, Dani, eu queria que você dissesse agora a respeito dessa conduta, porque foram 27 anos de negligência. E quando a gente fala de 27 anos de negligência, gente, a gente fala de 27 anos de negligência com o Pedro e 27 anos de negligência com essa família. E quando eu falo família, não é só pai e mãe, né? É com todo mundo em volta. Eles foram negligenciados, eles não tiveram o direito de tratar o Pedro dentro daquilo que ele deveria ser tratado, que foi o autismo, né? A Dani e o Edu, eles não tiveram o direito de lutar por uma melhoria da condição do Pedro, né? Então, Dani, fala um pouquinho pra gente, como é que foi aí? Então, porque a questão da paralisia cerebral, o que que os profissionais olham? Olham o motor, olham o físico. No entanto, que quando a gente ia na consulta, sempre tinha alguma cirurgia para fazer, né? A gente sabe que precisa fazer cirurgia, porque tem o período do estirão e o músculo ele não acompanha por ele não andar. E o Pedro é um rapaz muito grande, né? Tem aproximadamente 2 metros de altura, 100 quilos. Então ele sempre foi muito grande. Mas o fato é que quando olhavam para Pedro, sempre viam a questão motora, não viam a questão comportamental ou aprendizado. Então a gente sempre ia para a fisioterapia. Era a terapia principal para ele, né? Mas a gente falava porque havia um desgaste muito grande, né? Na porta da fisioterapia, que ele não queria sair do carro porque ele desregulava com alguma coisa, era certo de alguém chamar a polícia por achar que a gente estava fazendo alguma coisa. E eu sempre falava, não, isso é por causa da paralisia cerebral, isso é porque ele está amadurecendo e ele não está, e ele está triste, não consegue entender porque o corpo dele não responde como ele gostaria. Mas a gente via que não era só isso. Tinha algo por trás, né? E eu também era professora, né? Já lidava com crianças, já trabalhava com crianças. Então eu já via que realmente aquilo dali não estava condizente com o laudo de paralisia cerebral. Mas foi uma luta muito grande. E vou falar para você, não consigo enumerar aqui quantos médicos nós já passamos. Passamos por muitos médicos, muitos neurologistas, muitos terapeutas e outros profissionais que nunca ninguém nos alertou sobre o autismo. Até que a gente começa a estudar, né, e ver que o nosso filho se encaixa, que ele, apesar de não ter o laudo, ele é um rapaz autista, né? Até que a gente foi numa médica agora e ela nos falou, não, como é que vocês nunca tiveram um laudo? Eu falei assim, mas eu sei que ele é. A gente sabe que é, mas realmente vocês foram negligenciados, porque ele devia de estar fazendo outras terapias para que não chegasse nesse estado que ele está agora, né? E faltou orientação. A orientação que eu fui ter depois, então, de estudar sobre a inclusão na igreja é que também abriu mais os meus olhos para o laudo do autismo, né? E você, Carol, diz pra gente, como é que é essa questão, né? Principalmente com o Miguel, né? Porque às vezes as pessoas podem até, não sei se você passa por isso, mas compartilha com a gente, por ter uma condição, né? Que é a condição da audição,
as pessoas, não digo nem médico, mas as pessoas negligenciam, pelo menos na forma de tratar ou na escola. Como é que foi para vocês e para você? O que acontece? Quando a gente começou, né, a vir aquela nuvem da possibilidade, uma das coisas que sempre permeava também junto era o fato da perda auditiva, por conta do meu esposo. Ele também é surdo. A Nicole, por ser mais velha, também está perdendo. Então, como que a gente vai fazer, né? Então, todo mundo ele vai ser também. Só que é aquilo. Era muito latente um comportamento. Era muito latente aquele posicionamento dele que era mais... não era falante, era às vezes arredio, mais agressivo, às vezes um pensamento que não vinha uma postura inadequada. Então, assim, mesmo pequenininho. Então, o que acabava atrapalhando muito, até mesmo a fazer com que uma terapia tivesse um bom desenvolvimento, era ter a sombra de uma perda auditiva junto, quando ela não estava presente. Mas olha que interessante. Mesmo dentro desse cenário, quando a gente conseguiu avançar um pouquinho mais, porque quem tornou válido a possibilidade do autismo não foi o neuro. Nós fizemos o caminho inverso. Eu fui diretamente da escola para a fono. Eu não fui para o neuro. Eu fiz o caminho ao contrário. Eu fui direto para a fono. Eu fui direto nela com todas as, vamos dizer, queixas que a gente pudesse ter. Naquele panorama que eu tinha, o que a gente tinha também? Eu tinha o meu esposo, que estava numa qualidade de uma perda profunda do que restava de audição. Então, eu joguei no ar para ela naquele momento. Temos uma questão auditiva. Será que não seria interessante a gente avaliar o do Miguel? Não seria interessante a gente pensar na possibilidade de avançar também olha só, em trazer a Libras? Isso era logo no começo, quando não se tinha nenhuma informação de perda nem nada. Aí o que aconteceu? Ela falou assim, naquele momento: se a gente botar isso para ele, a gente vai deixar ele cada vez mais na caixinha. E a gente não quer que ele fique na caixinha. Vamos fazer o quê? Com que haja uma comunicação. Você está ali naquele quadro onde o autismo era mais patente, né? Ali latente, então, ok, né? Só que o que aconteceu? Curiosamente, um ano depois disso, entrou a psicóloga. E a psicóloga começou a olhar, a se analisar e a ver, tem uma coisa a mais aí. Aí foi quando a gente foi descobrir que ele já tinha perdido 50%. Meu Deus. Agora, por que eu estou falando isso? Que ele já tinha perdido, num percentual, a gente não fala de perda, tá? A gente fala de frequência. Quando é perda auditiva, a gente fala de frequências. Então, a nível de frequência, de hertz, ele já tinha perdido de 50 a 55 hertz de frequência de potencial de audição. Só que, ao contrário do que foi meu esposo e do que foi Nicole, eles perderam primeiro nos agudos, para depois você vir para os graves. O Miguel não. Ele já perdeu o grave e o agudo junto. Então, assim, não é aquela rampa, é aquela coisa que desce assim. Aí, quando a gente foi ver, já tinha ido quase que tudo embora. O que a gente vai fazer, né? Então, o que acontece? Eu penso que se a gente tivesse uma melhor orientação, talvez, a gente teria tido um pouquinho mais de uma melhor condução no aprendizado dele. Porque eu passei muito tempo, por exemplo, o Dani levou tempo para um diagnóstico preciso. E às vezes ainda roda. Na minha realidade, eu demorei para iniciar olha, mesmo intervindo cedo, mas iniciar uma intervenção de fato assertiva. É aí que está o problema. E o que a gente esbarra muito é em você encontrar
assim, uma pessoa com um feeling melhor. Uhum. Entende? Então, o que eu tive que ir atrás? Eu fui tentando, eu ir atrás de informação, como sempre. Primeiro entendendo um lado, que era o TEA, entendendo o que eu tinha na minha mão, entendendo o que eu tinha como comportamento dele, como possibilidades, e entendendo como é que a perda auditiva vai se encaixar nisso. Porque a perda auditiva ela se encaixa no momento onde eu estou começando a conseguir uma linguagem, começando a conseguir um som. Só que eu perdendo a audição, eu não tenho som nenhum. Uhum. Então, era um cenário assim, eu falo, gente, para que lado nós vamos? Então, até você chegar num caminho, demorou muito. Meu Deus. Demorou muito. Então, assim, hoje é um outro cenário, porque é um menino que já está com 13 anos, mas que é aquilo. Eu, depois, ainda assim, de 5 anos dentro da mesma metodologia, eu fiz uma volta, assim, recalculei a rota completamente. E de uma maneira, assim, abrupta. Eu Uhum. mudei todo o sentido terapêutico, eu mudei toda a metodologia, eu mudei todo o caminho. Aquilo que lá atrás não entrou, passou a entrar, que foi o que? A Libras no aprendizado, não a Libras como comunicação, Uhum. a Libras no aprendizado. Porque aí ela viria a somar a dar a ele o nível de som naquilo que ele tinha que ter de fala. Então, quando esse cenário veio, aí tudo se tornou, de uma certa forma, equilibrado. Mas aí, vamos lá. Quanto tempo isso levou? Ele já estava com 9 anos, 10 anos. Carol, mas quando você descobriu? Pô, ele tinha 2 anos. É desse jeito. Tá entendendo? Sim. É muito. Então, Eu não não vou dizer que é adianta, gente. inexperiência, sabe? Carol, é aquilo. Acho que um dos maiores inputs, né, da gente estar fazendo essa live é justamente isso. Não adianta a gente terceirizar. Não tem como. Nós precisamos ter o protagonismo. Se você está desconfiado do seu filho, então você vai até o fim atrás desse diagnóstico. Deixa de chamar de doida, deixa de chamar que você está procurando pelo ovo. Se o seu coração não está em paz, é porque tem alguma coisa. Coração de mãe não se engana, já diz o ditado, né? Porque se a Carol não tivesse insistido, se a Dani não tivesse insistido, né? Não é que a Dani ficou buscando, tá, gente? Mas insistido, cara, não é possível que é só isso. Porque, gente, entenda o que eu vou dizer. Quando a gente tem um diagnóstico, não é que a gente fica feliz. Não é sobre isso. Mas existe sim um alívio. Eu não sei se as meninas vão concordar comigo. Mas o alívio, no sentido assim, meu Deus, agora tudo se explica. Eu falo Meu Deus, exatamente isso. não é? Parece Agora que eu dá uma estou entendendo. sensação. Nossa, você começa assim, caramba, finalmente eu já sei o que eu vou fazer. Para mim, Exatamente. quando falou, deu a sugestão, eu falei, finalmente, alguma coisa é. Eu prefiro que tenha, porque aí eu vou saber como agir, do que você não saber. Exatamente. É sobre isso. Então, não adianta. Eu sei que a gente está cansada, eu sei que a gente, né, queria que não fosse assim, mas mães que estão aqui nos assistindo, vai ser assim. Vai ser assim. É você quem vai ter que tomar a rédea da situação e partir para cima. E se o seu coração não está em paz, é você seguir o que você acredita que é o melhor para o seu filho ou para a sua filha. Não tem jeito. E após o diagnóstico, após, né, tudo que a gente vive, né, com o diagnóstico, tem uma mudança, né? É uma mudança de vida. Não de qualidade de vida para a criança, não somente isso, né? Mas para todo mundo. No caso da mãe, e nós temos isso em comum, né? Nós tivemos que nos reinventar, né? Nós tivemos que fazer alguma coisa para entender aquilo ali. Porque, entendam, não existe manual que fale sobre
bebês atípicos. Não existe livro. Existe blog, existe Instagram, existe livro, existe tudo falando sobre maternidade. Maternidades típicas. Eu li todos os dias de maternidade que você possa imaginar. Aplicativo de quantos meses, o que faz, o tamanho que tem, que é de melão, que é de não sei o quê, que é aquela. Você tem de tudo. Maternidade típica. Maternidade atípica não tem. O que tem é você ter um diagnóstico e aí você começar a ler e a estudar aquele diagnóstico. Então, eu vou começar por mim. Eu tive que começar a estudar sobre TDAH, sobre TOD, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? E aqui eu faço um parêntese, porque a minha irmã, que é a pediatra, e foi ela que, uma das poucas pediatras que eu já vi, que tem uma noção de neurologia e olha uma criança como um todo, e ela foi quem falou para mim a respeito do TOD, né? Por conta do comportamento da Maria Lúcia. Eu nunca tinha ouvido falar. E aí, mediante a isso, eu fiz a minha segunda faculdade, eu fiz a especialização do TDAH, eu fiz a especialização do TOD, eu comecei a estudar sobre isso e depois eu comecei a estudar sobre autismo. Eu ainda vou chegar na inclusão na igreja, que é a tríade que nos une. Mas foi o que eu tive que aprender a fazer. Eu tive que ser especialista desse rolê para eu conseguir entender as minhas demandas, as demandas da minha filha. E por que isso é importante? Para quando o médico te passa uma medicação, você saber que aquela medicação tem esse efeito colateral. Você tem o direito de virar para ele e falar, olha, eu não quero essa medicação. Tem como ser aquela outra, aquela moderninha? Que eu li um artigo essa semana e esse artigo falava sobre isso. A gente passa a ser tudo, né? Começa a entender de tudo. Porque se a gente não entender, vão falar para você o que eles quiserem e você vai falar, meu Deus, aí seu filho começa a ter efeito colateral, uma criança que não apresentava uma coisa começa a apresentar, e a gente fica num campo minado, né? Confiando cegamente. Não estou aqui, gente, falando mal de nenhum profissional. O que eu estou falando aqui é uma realidade. É uma realidade. Nós é que temos que ter o protagonismo. Não tem jeito. Então, eu tive que fazer esse percurso. Aí eu quero que a Carol fale qual foi o percurso que ela teve que fazer e depois a Dani fale qual foi o percurso que ela teve que fazer. E aí, Dani, se você quiser também falar sobre a Isa, né? Porque ela também tem diagnóstico, imagino eu que você teve que explorar aí também o mundo, né, de outras neurodivergências. Então fala pra gente, Carol. Gente, meu caminho foi muito engraçado. Por quê? Eu tinha que botar todo mundo na mesma régua e ninguém se comunicava. Eu tinha que chamar o otorrino pro rolê, chamar a neuro, que era esquisita, pro rolê, casar todo mundo. Eu falei, gente, ninguém se comunica. Sai todo mundo dessa história. Aí trocava todo mundo. Aí eu falei, peraí, vamos recalcular. Vamos chamar. Aí chamei o otorrino, um outro. Aí eu falei, opa, ele me entendeu. E aí veio a neuro, comunicou. Então tá todo mundo junto no mesmo equilíbrio. Ninguém se mete em ninguém. Porém, todo mundo caminha na mesma corrente, né? E, obviamente, tinha a maneira de dar o caminho de direcionamento igualmente. Ou seja, é a fono para esse, é a fono para esse, é o psicólogo para esse, é o psicólogo para esse. Aí foi um caminho assim mais um pouco tranquilo, né? Porque até você adequar a medicação foi muito difícil. O Miguel, por exemplo, foi o garoto das medicações desde o início, entendeu? E era extremamente necessário para absolutamente tudo. Primeiro, ou ele dormia, ou ele ficava noites acordado porque ele não sentia necessidade de dormir. Ou ele ficava extremamente participativo numa brincadeira, ou ele seria o garoto que ia quebrar tudo. Então não era o propósito. Até porque assim, a medicação não traria e não traz para ninguém o quê? A criança dopada e prostática, assim. Não. Ela traz o quê? Qualidade para que ela conviva. Enquanto eu trazia a ele aquele equilíbrio que a medicação ela ofertava fora a questão das intervenções que elas iam gradativamente trazendo sua melhora, você via que ele se tornava uma criança participativa, se tornava uma criança que brincava. Então, assim, foi um caminho até bacana, só que ele sempre oscilou muito em medicamento.
Então, eu sempre me vejo alterando dosagem, se não formulação, né? Então, a gente passou pela boa e velha risperidona, né? Passamos por ela da manipulada, não manipulada, aumenta a dosagem, abaixa a dosagem, muda de empresa, muda disso. Aí fomos para a farmacológica. Dela nós fomos para outra, até que veio a Ritalina. Gente, a Ritalina foi uma coisa caótica. Eu vi coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu falei, gente, o que que tem a ver? Mexer com o intestino do garoto, um negócio que não era nem para isso. Aí eu falei, que coisa mais estranha. Falei, gente, só que eu sou a pessoa que fala, não, é a questão do aprendizado, é a questão de você aos poucos ir, né, ali o organismo, né, vai adequando, tá aprendendo. Que nada, horrível. Moral da história, tiramos, aí fomos mudando. Então, assim, a nível de medicamento, por exemplo, sempre foi muito oscilante. Então, eu sempre me vejo alterando essas questões, mas a parte mesmo médica, eu consegui dar um equilíbrio legal pro resto da vida, entendeu? Entendi. Você já sabia Libras por conta do seu esposo? Não, porque o Pedro, ele é um surdo oralizado. Organizado. Então você teve que Exatamente. aprender Libras por causa do Miguel. Eu fui aprender Libras por conta dele, no caso, até porque quando veio, a gente alterou a fono, não deu 3 meses com a fono nova, ela foi a primeira a falar assim, uma menininha nova, não era uma menina de 15 anos de profissão, de 10 anos de Uhum. profissão, mas uma menina com o olhar bem aguçado. Ela falou assim, o Miguel seria interessante a gente trazer a Libras para a proposta do aprendizado, ele é muito visual. E aí foi o que aconteceu. Quando ela chegou, eu falei, poxa, eu vou ter que então aprender. Então ele ficava dentro de um contexto de a sala de aula com uma profissional, tá? Uhum. Uma mediadora que era fluente em Libras, com educação, a parte pedagógica dela já formada, especialização em educação especial e tudo mais, mas ela fluente. E eu fui para ali, para aprender. Então, do meu universo familiar, eu sou a única que aprendi. Aí, nessa brincadeira toda, eu não só aprendi, eu fui virar amiga deles, aí de amizade de surdo. Aí foi crescendo, foi, gente, Pois é, Amanda. Tá quase um profissional, tá vendo? É sobre tá isso. longe, E você, não Dani? vivendo. Eu sei, Dani, que você tem 379 anos de experiência com tudo. Mas, com certeza, por conta de ser uma mãe atípica, você teve que se capacitar em alguma coisa. Você falou assim: meu Deus, não imaginei, mas agora eis-me aqui. Com certeza, né? Desde que o Pedro foi crescendo e foi tendo a dificuldade motora, né? A gente sempre foi aprendendo a fazer adaptação. Por isso que eu amo hoje em dia fazer adaptação em material e gosto muito de desenvolver também. Mas o Pedro também tomou muitas medicações, né, durante esses 28 anos. Por que que a gente mudou tanto? Primeiro, porque Pedro tinha convulsiona. Então, ele Uhum. tem que tomar uma medicação para convulsão, né, para não convulsionar. E à medida que vai crescendo, vai, né, aumentando a dosagem. Só Uhum. que à medida que o Pedro foi crescendo, o comportamental dele também, como não tinha uma intervenção, o comportamental dele foi piorando muito. Então, a gente sempre achava que precisava entrar com uma outra medicação, porque achava que a medicação E resolver. sozinha ia fazer o efeito. E Ah, não não. é isso que acontece. A gente sabe que é a medicação junto com terapia. E a terapia certa, né? Então, assim, a gente foi trocando. Sempre dopava um pouco, não melhorava, voltava para a medicação antiga, fazia uma outra
trocas de medicação. Então, foi uma luta com medicação. Porque como a gente mudava a medicação, não tinha terapia, não tinha resultado. E isso agravou demais depois da pandemia. Quando veio a pandemia, se criou uma rotina em casa, como sai dessa rotina sem terapia? Como que a gente volta a viver sem terapia, sem uma ajuda profissional, né? Então, a gente teve, né, o diagnóstico há pouco tempo realmente de autismo, né? E nos levou, então, a estudar mais, a entrar numa pós de aba, a fazer neurociência da aprendizagem, porque a gente pode melhorar também a aprendizagem dele, para a comunicação dele ser melhor, né? Então, o que a gente não fez, né, por falta de orientação, ou porque a gente não teve uma visão também, né, na época, a gente está correndo atrás agora, no entanto que veio uma psicopedagoga aqui em casa fazer uma avaliação nele, já traçamos aqui, né, um plano para tirá-lo, né, dessa crise que ele está, né? Pedro, hoje, ele só frequenta a igreja, não vai para casa de ninguém, não quer mais ir para shopping, não quer ir para praia, não quer fazer nada, né? Então, a gente está com essa dificuldade, né? E a questão da Isabelle também foi uma questão que realmente a gente não deu muita atenção para a Isabelle, porque o Pedro, na época, consumia muito da gente, né? Então, a Isabelle, ela teve que aprender por si só. Ela tomou Ritalina também, na época. Na própria escola, ela já era atendida pela psicopedagoga, né? Então, ela teve aquele acompanhamento, até que depois ela teve alta, né? Mas ficam as questões emocionais, como ela tem até hoje, né? As questões de ansiedade, né? De depressão. Então, é uma coisa que, assim, tem que se tratar. Não ficou só lá atrás, numa dificuldade da aprendizagem. Há um prejuízo tanto na fase de adolescência quanto na fase adulta. Há um prejuízo, né? Então, a gente vai enfrentando isso com conhecimento, aprendendo, estudando, né? E ela também estudando sobre aquilo que ela tem, sobre fazer terapia, sobre estar medicada também e fazer medicação com terapia. Medicação sozinha não vai dar um efeito desejado, né? Um resultado desejado. Então, isso que a gente tem que deixar muito claro é que a medicação sem terapia não leva a gente a muitos resultados. Exatamente. Exatamente, gente. É uma tríade, né? A gente tem que entender que não tem jeito, assim, nada é isolado dentro do campo da neurodivergência. A gente precisa realmente, as mães que estão nos assistindo precisam entender isso. Em muitos dos casos, às vezes, você nem precisa da medicação. Você tendo uma terapia bem feita, com um profissional bom, a terapia que é a terapia necessária, você percebe que a criança ela desenvolve. Vou dar um exemplo. A Maria Luísa, ela desenvolveu melhor com o acompanhamento psicopedagógico do que tomando a Ritalina para o campo atencional, né? Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado. E aí agora, a Dani falou que o único lugar que o Pedro quer ir agora é para a igreja, né? E aí entra nos pontos que nos unem aqui, né? Porque, obviamente, que o que fez nós nos unirmos foi o amor pela inclusão, né? Acredito que nós até amaríamos a inclusão se nós não fôssemos mães atípicas. Mas a inclusão não seria, vamos dizer assim, o nosso chamado, o nosso propósito, né? E por termos esse chamado e esse propósito de incluir, né, as crianças, os adolescentes, os jovens e as suas famílias na igreja, é aí que a gente se une,
né? Porque, coincidentemente, né, nós somos da mesma igreja, né? A Carol é da Igreja Batista Atitude Sede, que é lá no Rio. A Dani é da Igreja Batista Atitude da Ilha. E eu sou da Igreja Batista Atitude de Rio das Ostras, né? E cada Tudo uma de pertinho. nós é... E cada uma de nós é facilitadora da inclusão na sua igreja, né? E aí é que a gente acabou se unindo. Por quê? Porque a Carol, gente, ela é a coordenadora do culto dos PCDs da sede. Então, vamos lá. Você tem uma igreja, né, que é uma igreja mãe. As igrejas filhas, elas têm que fazer o que a mãe manda, né? E a visão da IVA é de uma igreja que inclui, é de uma igreja inclusiva. Então, é natural que aonde você vê, né, uma igreja Batista Atitude, você associar a inclusão. E como a Carol, ela é a coordenadora, né, dos cultos de PCD, ou seja, tudo que envolve a inclusão e acessibilidade da igreja, dos cultos, dos eventos, a Carol está lá no meio. E aí, gente, não tem como a gente que é da igreja filha não conhecer Carol, não perturbar Carol, não ficar chamando Carol o tempo todo, né? Porém, isso poderia ter parado aí. A gente poderia ter um relacionamento só de líder e lideradas, né? Vamos dizer assim. Mas aprove o Senhor que a gente se conectasse de uma tal forma, porque a inclusão, de fato, é o que a gente respira, né? Nós não estamos na igreja para protocolar um cargo, nós não estamos na igreja para realizar eventos, nós não estamos na igreja para fazer né, um movimento, porque é moda. Nós estamos na igreja e o Senhor nos levantou neste lugar na igreja como consequência daquilo que é o propósito da nossa vida. Então, hoje eu vou dizer aqui por mim, mas eu acredito que eu posso dizer isso por elas também. Hoje, fatalmente, né, se fora da igreja, se a gente for fazer alguma coisa, o que for, no campo que for, nós vamos dar um jeito de enfiar a inclusão e acessibilidade nesse rolê. Você tá entendendo? Sei lá, amanhã a Dani cisma de vender bolo, entendeu? Carol cisma de... A Dani vai dar um jeito de, na logo dela, ter um selo do autismo. Ela vai dar um jeito... Porque isso, gente, é intrínseco. É inerente à nossa vontade. E por que eu estou trazendo isso aqui? Eu quero muito que a Carol e a Dani falem depois sobre isso. Porque esses são os movimentos que Deus faz. Esses são os movimentos que o Senhor nos permite. E aí é onde está a beleza de tudo isso que a gente vive, né? Nós temos a impressão de que o diagnóstico ele vem como um fim. E para muitas pessoas, e por muito tempo, ou por algum tempo, isso é quase que uma realidade, porque ela vive o processo do luto, ela vive o processo da revolta, né? E ela ela lida com essa verdade como se fosse absoluta. Mas o Senhor, ele faz com que as coisas sejam esclarecidas. Deus não deixa nada em oculto, não existe nada que não tenha um propósito e não tenha a validação do Senhor, né? E mediante a isso, ele faz com que a gente encontre leveza, beleza, propósito dentro da nossa dor. E ele faz com que a nossa dor seja o motivo da gente não desanimar. E às vezes não é só por causa da nossa dor, é porque pelo que a gente sente, a gente sabe o que a outra pessoa sente. E aí a gente fala, não posso sucumbir, porque ela precisa de mim. Então hoje, nós somos esse ponto, vamos dizer assim, né, nas igrejas, e nós somos esse ponto na vida uma das outras, né? A gente acabou que a gente se uniu fora liderança. E essa é a beleza. Então você que está aqui, às vezes tem aquela mãezinha lá na clínica que você sempre senta do lado dela e você nunca percebeu que você está sempre de uma forma ou de outra sentando do lado dela.
E às vezes é Deus que está abrindo esse espaço para você sentar do lado dessa mãezinha da clínica. Porque ela pode estar passando pelas mesmas coisas que você, ou ela pode estar passando por coisa que você já passou. E você vai ser a pessoa que vai realizar um propósito na vida dela. Então é por isso que eu estou trazendo isso aqui agora, né? Então eu queria que a Dani falasse um pouquinho, né? Como é que é essa nossa junção, né? Como é que ela entende isso da parte do Senhor? E se o Senhor também já te uniu, né, a outras pessoas. Mas primeiro vamos deixar no âmbito igreja, né? Nós três aqui. Fala, Dani, conta um pouquinho, depois a Carol fala. Fala que, ó, bolo, de repente eu posso até vender, mas que eu vou vender plantinha, eu vou, gente, que Pedro tá um jardineiro. É verdade, gente. O Ela Pedro agora pode. virou jardineiro, entendeu? Não, Se você quiser pior, contratar o serviço, você pode depois mandar um direct para Dani, eu ia falar isso. entendeu? Porque ele Ela tá vai até aquela a sua tia da residência. planta. Ela tá Exatamente. igualzinha a tia da planta. Ela Tá, meu posta, eu Deus do falo, céu. só falta foto da florzinha aqui na cara, Eu assim, nunca ó. vi isso. A Dani é a mulher da planta e a mulher das antiguidades. Meu Deus, uma jovem senhora. Ela tá com mania de copo agora. Tá com mania de É, copo. gente, copo antigo. Não é qualquer Copo copo. antigo. Ela entrou no modo copo antigo. Eu falo, gente, da onde que veio? Uma hora é a planta, agora veio o copo. Eu falei, gente, eu tô com medo do amanhã. Ô, Eu gente, é também. hiperfoco, olha aí, ó. É hiperfoco agora, ó. Ai, meu Na Deus. cozinha e nas louças antigas, gente. Eu amo. Mas por Muito que bem, Dani. isso para Pedro? Sabe, Pedro me vê mexendo, ele me viu lavando as louças antigas e elas estão lá, e ele toda hora aponta para a louça, mamãe ou é a mamãe da mamãe. Então ele gosta, e é isso, né? A gente envolve, né? Aquilo que a gente faz Uhum. na rotina, no nosso dia a dia, a gente envolve os nossos filhos, e eles acabam aprendendo, tendo gosto também, né? Mas e na igreja, né? Como é bom a gente ver o Senhor unindo o nosso propósito, né? O nosso chamado. E ver que a gente não está sozinho. E ver que a nossa caminhada, junto com aquilo que a gente estudou e colocou diante de Deus, Senhor, eu entrego isso aqui para ti. Eu não trabalho fora, mas eu É. vou fazer pós-graduação. Mas eu vou me especializar. Não só por causa do meu filho, mas por causa do filho da outra também. É isso. Por causa de uma criança, ela ter hoje aquilo que o meu filho não teve. É eu chegar numa igreja e ensinar e abrir a visão daquela igreja numa falta que eu tive lá atrás. Eu não quero que nenhuma criança e que nenhuma igreja fique sentindo falta ou fique sendo negligenciada na inclusão com a minha vida, com o meu propósito. Entendeu? Por isso que na igreja, né, na nossa igreja em si, foi o meu primeiro contato com a inclusão ministerial. E eu ver o tanto que eu tenho de experiência que eu posso aplicar na igreja. Gente, assim, o meu primeiro contato foi assim, eu olhar para trás, para 25 anos atrás, e falar assim, uau, eu posso pegar isso que eu vivi, trazer junto com a palavra de Deus, com o reino de Deus, e eu ser instrumento com a minha dor na casa do Senhor. Para que nenhuma mãe, para que nenhuma criança, para que nenhum adolescente ou jovem fica de fora daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Então, a gente olhar para o nosso ministério, né, para nossa dentro da nossa igreja, da nossa casa, é muito lindo, né? E o Senhor fala assim: vem para fora, vamos embora, vamos ensinar, vamos espalhar isso. E Senhor, eu tô aqui, aonde o Senhor quer que eu vá? E Deus vai mandando a gente ir, a gente só obedece. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Me envia aqui na igreja do lado e aqui na igreja do lado, mas estamos sendo enviadas pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Amém, amém. Amém. A Carol, deixa eu apresentar um pouquinho da Carol, porque a Carol ela é muito tímida, tá, gente? Ela é muito assim,
tímida para isso, tá? Para as outras coisas ela não é não. Mas ela tem uma certa dificuldade de falar sobre ela. Mas eu preciso destacar, né, a ação ministerial da Carol, né, e o propósito que o Senhor tem levantado. Nós estamos falando de uma igreja que, sei lá, facilmente tem mais de 15 mil membros. Me corrija se eu estiver errada, Carol. E é uma igreja que tem eventos. E é uma igreja que tem o pastoreio, que entende que o Ministério de Inclusão é para atender toda a igreja. Então, a Carol, ela coordena o projeto que é a Menina dos Olhos, assim, acho que de todo mundo, pelo menos quem foi no seminário, né, ficou muito encantado, que é o projeto de Braços Abertos. Por quê? Porque a inclusão não para no Ministério Infantil, muito pelo contrário. Né? A inclusão, ela começa no estacionamento, na recepção, ela passa pelo Ministério Infantil e ela vai perpetuar, passando pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos e pelos anciãos. Né? Porque o idoso, ele necessita de acessibilidade e inclusão também. Então, é muito mais amplo do que o Ministério Infantil, ainda que a demanda maior sejam as crianças. Né? Então, hoje, ela coordena diretamente esse projeto de Braços Abertos, que é um projeto que inclui adolescentes e jovens neurodivergentes e PCDs no culto dos domingos. Então, não bastasse esses jovens já serem incluídos no culto deles, do Ministério de Adolescentes e do Ministério de Jovens, eles também hoje estão sendo incluídos no culto aos domingos. E a última coisa que a Carol fez, né, na igreja, que eu assim, fiquei muito feliz e muito admirada, né? E eu tenho muita liberdade de falar isso porque eu gosto de admirar pessoas que me fazem bem. E a gente tem que dar honra, né, às pessoas. Ela foi responsável pela inclusão e acessibilidade de mulheres neurodivergentes, PCDs e mães atípicas num congresso que teve para as mulheres, do Ministério Mulheres de Atitude da Igreja. Então, uma mulher que era neurodivergente, PCD ou uma mãe atípica, ela chegava na igreja e ela tinha todo um aparato e um suporte de acessibilidade e inclusão para que ela permanecesse ali naquele evento. Isso tudo, senhoras e senhores, foi organizado pela Caroline e a sua equipe. Então, a gente tem que dar honra, né? Porque não é qualquer coisa. A gente, se as outras igrejas hoje estão avançando, é por conta da visão da pastora Aline, né, que saiu da caixinha do Ministério Infantil e entendeu essa necessidade e levantou, né, a Carol, que faz esse serviço na igreja, né, essa mordomia mesmo, com muito amor. E acaba que influencia a mim, a Dani e a todas as outras pessoas e líderes que estão nas outras igrejas. Né? Então, essa é a Caroline, para quem não conhece, né? É uma pessoa que respira inclusão. Então, não tem jeito, não vai ter um evento que não tem inclusão, porque a Carol vai ter que dar um jeito, né, de, de incluir o povo. Verdade. Então, fala, Carol. Não, então, gente, o que acontece? A gente pega a nossa história, a gente tem que olhar para ela. Por que eu falei que não é bom a gente olhar as coisas com o olhar do luto? Porque dentro daquilo que a gente vivencia, a gente vai encontrar um caminho de vida. E depende muito da tua ótica. E foi o que aconteceu comigo. Eu permaneci, tá? Por cerca de, basicamente, 10 anos da vida dos 10 primeiros anos da vida do Miguel, simplesmente buscando estruturá-lo, entendê-lo, entender o que era. Para um dia, talvez, quem sabe, eu viesse a desenvolver algo. E eu tinha todas as possibilidades, até mesmo, tá? De desenvolver o que eu faço hoje junto ao meu pai. Meu pai é um pastor, né, de um ministério relevante nas Assembleias de Deus. É uma pessoa que já tem mais de 40 anos de ministério. Eu poderia estar com ele. Mas aprove ao Senhor que eu te precisasse desenvolver as potencialidades da mente do meu filho dentro da igreja. E naquele momento, o que aconteceu? Eu encontrei dentro da igreja, que era perto da minha casa, e entendendo que o Miguel, ele tinha algumas resistências em certos ambientes,
eu precisava estar numa igreja que fosse próximo, que tivesse um ambiente. Quando eu cheguei, a igreja estava começando alguns trabalhos, principalmente no Kids, então eu fui acolhida. A partir do momento que eu fui acolhida, eu falei, bom, alcancei um objetivo, agora está na hora de botar em prática aquilo que eu fui fruto. Amém. Acolher. Entendeu? É o que me cabe. É o que eu fui ensinada. A gente não passa pelo que passa para ficar pra gente. Então foi o que aconteceu. Eu peguei exatamente, entendeu? Eu peguei aquilo que eu entendi que eu vivo, que eu entendi o que eu precisava, e eu falei, vamos botar para fora. E aí começou a vir como eu falei, a Libras. Eu poderia ter procurado os lugares mais incríveis para aprender Libras, para poder o Miguel ter um desenvolvimento da sua linguagem, da sua matriz de conhecimento. Então, o que eu tinha naquele momento? A igreja. Então, fui aprender na igreja. A partir do momento que eu aprendi na igreja Libras, que a igreja me deu a oportunidade e me dava com qualidade, eu falei, bom, estou com eles, estou aprendendo, não vou ficar por aí. Então, eu fui ali avançando em aprendizado, em convivência, em estar com eles, de alguma forma dar um suporte. Então, daquilo dali, eu fui virando um apoio, do apoio eu virei uma coordenadora do curso de Libras. De repente, quando eu fui ver, eu já estava caminhando para um acolhimento que foi, como Marcela falou, dos PCDs e dos deficientes visuais. Porque era um público que a gente ainda não tinha, as pessoas não tinham entendido na igreja. Eu tinha naquele momento alguém caminhando comigo, né, que já dorme no Senhor, né? Então eu tinha alguém que caminhava comigo, que tinha, né, a percepção do mundo do deficiente visual. E aí, com aquilo dali, eu comecei a observar alguns critérios do universo do mundo do PCD, da pessoa com alguma deficiência física, como questões motoras. Então, a nossa mente foi abrindo, né? E com isso foram chegando pessoas. E com com o loco que eu tinha da Libras, dentro do mundo atípico, com a visão do que eu tinha do deficiente visual, também dentro do universo do PCD, do cadeirante, você vai vendo isso aqui com a inclusão. Então, eu fui me permitindo isso. Então, hoje em dia, como que a gente está? A gente está entendendo que eu tenho uma pessoa com alguma questão sensorial, que ela precisa não só de um abafador, mas ele não pode só ter o abafador. A gente tem que entender o porquê. E o que gerou um transtorno sensorial naquele momento. Então, assim, hoje as equipes, elas não só trabalham com a questão do uso de uma caixa de recursos, mas elas entendem o propósito. Elas não só começam, ele quer o abafador porque ele não está aguentando barulho. Não, vamos entender o porquê que isso acontece. Então, eu comecei a dar para eles não a visão de emprestar um recurso sensorial, mas é aquilo. Se eu fui ensinada, eles precisavam também ser, mas aquelas pessoas não vivenciam o que eu vivenciei. Então, eu fui dar para eles o quê? Informação. Então, hoje em dia, todas as pessoas que trabalham com a gente, elas, de alguma forma, elas compreendem aquele mundo, aquele universo. Por que senta na frente? Mas ele só senta para fazer cumprir a lei? Não. Ele senta à frente, não só por isso, mas porque, numa situação de fuga, ele é o que tem a preferência. Sem falar que, pelo amor de Deus, eu vou botar um cadeirante numa igreja onde cabe 5.000 pessoas sentadas, lá atrás, na ponta, ele vai ver o quê? Não tem o menor cabimento isso. Então, esses tipos de coisas a gente foi começando a entender, né? A gente foi começando a compreender. E aí as equipes foi crescendo, virou o agente de acessibilidade de um recurso, um agente de acessibilidade de um tempo, até que a gente entendeu que o nosso adolescente, né? Nosso adolescente estava chegando também na esfera de um culto de domingo. E foi quando a gente, por um direcionamento da pastora, a gente veio com um projeto. E hoje a gente tem são cerca de várias equipes. Nós temos na equipe pessoas de todos os tipos de faixas etárias, entendeu? Aqueles que um dia a gente incluiu, hoje eles são também frutos desse acolhimento e eles também produzem
a inclusão. Marcela viu isso de perto, a Dani já pôde Mais presenciar linda. algumas vezes. Entendeu? Então, assim, é você olhar para a tua história e fazer dela o quê? Fazer dela um caminho de vida, né? Ai, que lindo. É fazer um É caminho de título de vida. livro, hein, Carol? Título E, de ó, livro, hein? peraí, Senhor, anota, segura o Dani, mistério. anota que depois eu esqueço, Eita Dani, glória. anota. Aí, o que que acontece? Poxa, você vai pegar a sua história e vai fazer o quê dela? Ai, tristeza. Não, vamos gerar com isso. Então, Amém. hoje, a gente consegue, sim, como a Marcela falou, nos eventos a gente conseguiu trazer com muita... É um passo de formiguinha. A gente foi trazendo conhecimento, primeiro, e com muito respeito. Entenda uma coisa, as pessoas não vivenciam o que você vivencia. E é isso mesmo, cada um tem a sua história, a gente se completa, né? Então, como a gente se completa, a gente vai unindo os propósitos. Aí eu vou dar um exemplo. Lá atrás, para a gente, foi apresentado a possibilidade, algumas pessoas que me seguem já viram isso, foi me apresentado a possibilidade de um surdo fazer parte do coral. Então, a gente vai e fala assim, mas peraí, aí tá demais, né? Não, gente, peraí, vamos fazer acontecer. Posso te ajudar a fazer isso? Pode. Então a gente vai tentar unir o propósito. Primeiro, a gente precisa conscientizar. E a minha fala sempre é uma fala de entender até onde o outro está alcançando ainda, né? Então o que que eu fiz? Eu fui, a gente comprou a ideia, né? E entendemos que aquela pessoa que é de um coral, ela também está no propósito de levar uma mensagem através de um louvor e da adoração. Então eu falei, opa, cheguei para essa pessoa e falei, vamos unir o propósito de levar o louvor e a adoração. É a mesma coisa. Gente, simplesmente esse surdo é um surdo que eu hoje faço parte da equipe de interpretação dele. Foi o meu professor. Foi o meu professor de Libras. Eu aprendi por conta dele. Então, vocês imaginam como que a vida, ela deu essa volta. Eu só fui para Libras para aprender, para poder dar desenvolvimento de qualidade ao meu filho. Mas o Senhor, ele foi abrindo tantos dos caminhos que simplesmente hoje eu tenho a oportunidade de interpretar para aquele que foi o meu professor. Coisa linda. Então, assim, existe dentro desse nosso universo, por isso que a gente ri muito. A gente se conecta muito, gente, é porque a gente pega a nossa história e a gente ri. Eu chego pra Dani, eu falo, e como é que tá o Pedro? Ele tá chato. Eu falei, ih, tá tudo igual. Gente chata pra caramba, esses nossos filhos. Graças a Deus, porque é tudo normal. É isso aí. Tá entendendo? E o ministério, a gente olha para ele como algo leve e para a gente é super natural. É natural hoje em dia as pessoas olharem para a gente e falar: poxa, você não estava aqui ontem, a inclusão não estava aqui. Ué, tá entendendo? Antes, ninguém entendia ou falava: mas para quê? Agora não, o pessoal fala: ué, mas não vai ter hoje também, não? É Eu falei, verdade. irmão, é verdade, né? Tem que botar nesse culto também. Aí lá vai eu inventar mais um. O pastor inventou mais um culto, a gente inventa mais uma acessibilidade no culto. Ó, Isso aí. Porque, né, a pessoa quase não faz nada, não é aí eu verdade? Quase não serve inventei. na Aí eu igreja. falei, não, ainda fui falar pra pastora. Eu falei, pastora, eu tô bem pensando. Vai lá. Aí eu falei, então tá. Tá vendo? Tá Então nem tá. desobediente, amiga. Tá tudo certo. Entendeu? Mas é isso. Gente, é exatamente isso, né? O propósito dessa live era a gente falar sobre isso. Você ser protagonista da sua história não é você maquiar a sua dor. Não é você romantizar a condição do seu filho. Mas é você entender que, apesar disso, você continua sendo, vou usar um termo assim bem popular para você entender onde eu quero chegar, dona do seu nariz.
Não é a TPIA, não é a condição do seu filho que vai te paralisar a você servir na sua igreja. Muito pelo contrário, como a Carol colocou aqui, como a Dani colocou aqui, você vai, às vezes, servir na igreja, vai ser melhor do que antes, e o seu filho vai servir na igreja porque ele vê você servindo. A Dani falou, o único lugar que o Pedro quer ir agora é na igreja. Já pensou se fosse ao contrário? Se ele não quisesse ir para a igreja? E tem o poder dos pais nisso, porque ele cresceu vendo os pais amando a igreja, servindo a igreja, né? Você talvez não tenha conseguido terminar a sua faculdade agora, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir terminar a sua faculdade, ou você não vai conseguir voltar para o seu mercado de trabalho, ou você não vai conseguir aquilo que você almeja porque chegou um diagnóstico. Não, você continua sendo o protagonista da sua história. Entenda que nesse protagonismo, Deus vai te levantar para outras coisas, em outros lugares, vai te unir às pessoas, e essas pessoas vão fazer você entender, de fato, qual é o propósito disso tudo. Que não é só dor, né? Não é só luta. Como a Carol falou, é rir das próprias lamuras, gente. Se a gente não rir da gente, quem vai rir? Entendeu? É desse jeito. E tá tudo bem. Não tá errado. Entendeu? Errado é os outros, rir do filho da gente. Mas a gente pode rir. Entendeu? A gente tem que se permitir. A que seja leve, né? Porque já é tudo muito duro. Então, esse era o propósito dessa live, para você entender que a luta da conscientização, da acessibilidade, passa por você. Não tem como a gente continuar terceirizando só para a escola, só para terapeuta, só para o político, só para o padre, só para o pastor, só para o prefeito. Não, a luta passa por você. Às vezes é você que vai ter que ir para a rua e levantar lá uma bandeira e falar alguma coisa. 50 pessoas já fizeram isso, mas se for você, é que vai fazer acontecer. Então, o propósito dessa live era esse, né? O desejo do nosso coração era esse. Era a gente bater um papo para que vocês pudessem nos conhecer. Nós somos mulheres reais. Você não está vendo estúdio atrás da gente. Você não está vendo câmeras, holofotes. Nós estamos na nossa casa, né? O máximo de fecha passar maquiagem, que também ninguém merece, né? Você vê a gente com aquela cara de segunda-feira, não é verdade? Mas é vida real, né? Isso que a gente queria passar, né? A gente fez um grupo para falar sobre a live aí. Ah, você não vai fazer um roteiro? Eu falei, gente, roteiro é esse aqui, vamos falar sobre isso? Fala sobre a nossa vida, né? Porque não tem nada combinado. A gente queria muito passar para vocês isso. E nós somos protagonistas, continuamos sendo protagonistas da nossa vida. Não é um laudo, não é um diagnóstico, não é uma luta, não é uma dificuldade que vai tirar de você aquilo que Deus separou para você. Entendam isso. E se você quiser conhecer mais da Carol, levar a Carol na tua igreja para falar sobre de braços abertos, ela não tem tempo não, tá, gente? Só tô falando, que você tá vendo aí. Ela faz todos os eventos da igreja, ela trabalha. Mas, de repente, o online, ela consegue te atender. Né? Se você quiser saber mais sobre o Ministério Infantil, proteção, né, do Maio Laranja, abuso sexual infantil, sobre adaptação de recursos material, chama a Dani na tua igreja. A Dani você tem que levar na tua igreja. Ela chega lá com uma mala de 300 itens, entendeu? E você vai ficar apaixonado por todos eles e vai se humilhar pedindo alguma coisa que ela fez para você, porque você não consegue fazer assim como eu. Sigam o Instagram delas, valorizem o ministério dessas mulheres, valorizem o protagonismo delas, porque é muita luta, é muita batalha, mas a gente não desiste. E é isso que a gente quer falar aqui para vocês. Não desistam. Né? Teve uma moça que passou aqui e falou assim, eu não sou mãe atípica, mas eu lido com crianças assim. Que bom que você ficou aqui. Você não é uma mãe atípica, mas a partir de hoje o seu olhar vai mudar para as mães atípicas, eu tenho certeza. E se você tiver que ser uma encorajadora para ela ser protagonista da história dela, você vai ser. Né? Eu quero muito agradecer ao tempo da Carol, ao tempo da Dani. Eu quero agradecer assim, de coração por vocês terem topado estar aqui comigo, né, para a gente estar falando sobre isso. Eu realmente acredito que Deus tem muita coisa para a gente viver juntas, né? De forma separada também, mas o Senhor ainda tem muita coisa para a gente viver juntas e que a gente possa também juntas poder influenciar muitas e muitas igrejas e muitas mães e muitas mulheres, né? Em nome de Jesus. E eu queria muito que a Carol se despedisse, que a Dani também, né, se despedisse, e depois eu vou pedir para a Dani orar, para a gente encerrar.
essa live. Porque nós aqui somos crentes. Tá bom, queridos? Então nós vamos orar. Amém? Fala aí, Carol, despede do povo. Gente, foi um prazer estar com vocês, conhecer alguns aqui que a gente viu as mensagens de carinho, né? Eu agradeço a Deus e louvo a Deus porque assim, o Senhor tem unido os nossos propósitos, né? E mesmo naquilo que poderia ser uma dor, o Senhor está unindo as alegrias, os sorrisos, Amém. está unindo os corações que se rendem, os corações que estão derramados diante do Senhor. Então, mesmo que você entenda dentro do seu cenário de mãe atípica, de uma pessoa que trabalha na inclusão ou que não vive esse cenário, entenda que você hoje, de alguma forma, você consegue unir aquilo que você vive, aquilo que você tem de alegria com uma outra pessoa. E que pode dar uma canção linda, pode dar uma história linda. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho vivido isso. E eu tenho vivido isso na inclusão. A inclusão tem me proporcionado, gente, momentos assim, fora daquilo que eu vivo como realidade. É um cenário totalmente diferente. Eu poderia estar imersa dentro do meu universo do atípico, da Libras. Não. Mas a minha visão, ela abriu tanto, tanto. E Deus foi trazendo tantas esferas de circunstâncias que fez com que o nosso coração se abrisse e o Senhor foi dando pra gente aquilo, sabe? Foi dando colo, foi nos fazendo também ser colo. Então, que o Senhor abençoe a tua vida, que Ele proporcione a você hoje não só uma noite de paz, mas que venha ressignificar o chamado. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, eu agradeço essa oportunidade. Eu quero deixar uma palavra aqui também para você. Eu falei com uma mãe há um tempo atrás que ela estava querendo só guardar o filho dela para ela. Você vai deixar sua flecha na aljava? Flecha não é lugar. Flecha não se fica em aljava. É só para você pegar e lançar. Porque a gente fica com medo do percurso, mas a gente tem um alvo certo. Amém. Nós vamos a ventos contrários, nós vamos encontrar chuva, nós vamos encontrar dedos apontando a nossa flecha. Mas ela tem um alvo certeiro. E ninguém vai tirar a sua flecha, que é o seu filho, do alvo certeiro. Você pode não estar enxergando hoje, mas não precisa você enxergar, só precisa você obedecer. Porque Amém. o Senhor já tratou esse caminho, o Senhor já cuidou desse caminho, o Senhor já preparou esse caminho. Essa flecha tem muito a ensinar, né? Então, ser forte e corajosa, tire sua flecha da mão, coloque ela na direção do Senhor, que é para isso que o Senhor nos deu, para direcionar os nossos filhos, independente do que eles tenham de laudo, eles vão ser direcionados ao Senhor. Recebe essa palavra aí no teu coração. Amém. Pode orar, amada. Já aproveita que está no mistério e já ora. Oh, Deus, vamos orar. Glórias ao teu nome, Senhor, porque nós, numa simples live, nós sentimos a tua doce presença, o teu conduzir, ó Pai. Nós sentimos o teu direcionamento. Nós não sabemos o alcance, ó Pai, dessa live gravada, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe aquele coração daquela mãe que precisa ouvir essas palavras. O Senhor sabe o coração daquele servo, daquele que está na tua casa, que te serve, ó Deus, e precisa, ó Deus, que a sua visão seja ampliada, Pai. Senhor, nós estamos aqui, nós atendemos ao teu ID, ó Deus, e nós estamos dizendo ao Senhor, eis-me aqui, ó Deus, e o Senhor nos envia numa simples live, para que as palavras aqui profetizadas, vividas, choradas, oradas, ó Pai, alcance corações daqueles que ser motivados, ó Pai, e que precisam, ó Deus, terem essa visão
ampliada do alcance do teu reino, que não é limitado, Pai. Que coisa linda é o alcance do teu reino, Pai. E nós estamos aqui, ó Deus, para quebrar barreiras, ó Pai. E para que a tua palavra, Senhor, alcance corações, Deus. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito até aqui nas nossas vidas. E por muito que o Senhor fará, ó Pai. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração aquilo que o Senhor tem separado para Marcela, para Carol, para mim, para nossa família, para nossa igreja, por todos aqueles que passarem por nós. Ó Deus, que esse fogo que queima no nosso peito, ó Pai, nunca pare de queimar, porque nós estamos na tua dependência. Não é só sobre a nossa família, é sobre o Senhor e o que o Senhor pode fazer, além daquilo que pedimos ou pensamos ou possamos imaginar. O Senhor faz. É o que eu te oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Prepara aí para pôr. Quem quiser tirar print e marcar a gente, você vai fazer isso com essa foto agora. Porque se você fizer com aquela foto que eu tô fazendo careta e que eu viro meme, você tá entendendo? Você não vai pro céu. Então agora, vamos fazer uma cara bem bonita, bem linda, você vai printar. Aí se você quiser remarcar a gente, falar que você assistiu lá, agora bem bonita assim, ó. 1, 2, 3 e... Isso! Printou. Essa que você vai usar, tá bom, amada e amada? Tia Marcela agradece. Né? Por favor. Tia Marcela o que nos resta é uma cara bonita e um sorriso, gente. Exato, amada. Pelo amor de Deus. Ô, Senhor. Gente, dá tchau pra gente aqui nos comentários. Tchau. Beijo pra quem ficou até agora. Eu vou tentar deixar salvo. Vocês orem. Que nesse momento eu vou desligar aqui e tomara a Deus que eu consiga gravar. Tá bom? Se não, amados, fica para uma próxima. Tá bom? Beijo. Beijo, tchau. gente. Até mais.